E aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira de todo o país, de todo o planeta, satisfação gigante poder falar com vocês novamente aqui no canal do YouTube do São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Cara, muito obrigado aí pelo apoio, pelo compartilhamento, pela parceria, pela amizade acima de tudo. A galera sempre ativa, colocando lá os seus comentários e a gente respondendo a todos para poder, de alguma forma, fazer essa interação tão necessária para que a gente encontre, inclusive, caminhos e justificativas para essa fase terrível que parece que nunca acaba, que vive o São Paulo. O São Paulo tão glorioso, o São Paulo tão vitorioso, o São Paulo tão guerreiro de tantas épocas, hoje em dia amarga aí quase uma década de vexames, de dificuldades administrativas dentro do campo, enfim, acaba refletindo em basicamente tudo na vida do São Paulo. Então a gente tenta entender algumas coisas. E o assunto de hoje, o assunto basicamente que está sendo discutido, até porque ninguém aguenta mais depois daquele jogo contra o Bahia no meio da semana, é a questão das contusões. Aí eu criei aí uma argumentação para poder falar com vocês, para poder discutir com vocês e ver até que ponto a gente consegue compreender isso que está acontecendo. Hoje, no vídeo do São Paulo Raiz com o Rony Altieri aqui no YouTube, nós vamos falar sobre contusão. Quem é o vilão? Olha só, interrogação. No final, rimando tudo, contusão, quem é o vilão? Interrogação para a gente tentar destrinchar isso aí, tentar entender um pouquinho de tudo aquilo que acontece com o nosso amado São Paulo. Muito bem, gente. Quem me conhece, quem me acompanha no canal do São Paulo Raiz, do Facebook também, com os amigos lá que nós temos do São Paulo Raiz, quem me acompanha já sabe que há tempos eu tenho um pedido, um posicionamento do Raí, diretor de futebol, a respeito do que acontece com relação às contusões. Há muito tempo eu tenho pedido isso. Muito bem, há algumas semanas o Raí apareceu dizendo que era um acaso e dizendo que geralmente as contusões eram pancadas. E a gente sabe que não é isso, a gente viu que não é isso. Ninguém aqui é médico, ninguém aqui é fisiologista, ninguém aqui é preparador físico, talvez tenha uns amigos aí preparadores físicos, né? Para saber tecnicamente o que acontece, mas uma coisa a gente sabe, não é pancada. Definitivamente não é pancada diante do show de horrores de contusão que a gente viu nessa última semana no jogo contra o Bahia. Então, eu tentei analisar um pouco, tentei pensar um pouco nisso e cheguei à conclusão seguinte. Nós temos basicamente 4 envolvidos nesse processo. 4 envolvidos nesse processo. O departamento de preparação física, gente. Sim, óbvio, o preparo físico da equipe é fundamental. O São Paulo vem com a língua aqui embaixo, não é de hoje. O São Paulo vem com a língua aqui embaixo de anos, que o jogador, você percebe que ele não aguenta o segundo tempo. Ele começa a correr, ele começa a bufar. Você vê a expressão do jogador e você fala, esse cara tá cansado. Por que você sabe? Porque a gente, como peladeiro de final de semana, de dia à noite aí, depois do trabalho, a gente fica com aquela cara de cansado quando dá um pique, né? Quando vai buscar uma bola, quando vai cercar um atacante, quando desce no contra-ataque pro gol, meu Deus do céu, você desce, encosta na trave e fica bufando. O jogador do São Paulo só não encosta na trave e fica bufando, mas ele fica bufando. E você percebe, é perceptível pelo rosto do... E conversando com alguns amigos também nisso, a gente pode determinar essa questão da preparação física, a mudança constante de preparador? Eu penso que até pode. Eu penso que a gente até pode também trabalhar isso. Será que a mudança de trabalho, ela acaba sendo responsável também por esse problema? Eu penso que ela tem a fatia dela de responsabilidade. Não quero crer que é integral, né? Que é uma pizza inteira. Eu quero acreditar que são 1, 2 ou 3 pedaços dessa pizza. A importância da questão da preparação física no desgaste, né? E nos problemas que os nossos jogadores têm tido. Então, claro, se você não tem um preparo físico adequado, você vai estourar. O futebol altamente competitivo exige da gente um comportamento intenso. Você pode ver alguns times aqui no Brasil mesmo correndo o jogo inteiro sem parar. Times que, inclusive, estavam disputando outros campeonatos. E aí você começa a perceber que a sua preparação física está falha. Mas a mudança de preparador, será que ocasionaria isso? É uma questão muito técnica. A gente quer acreditar que tem por percepção.
né? Muda preparador aqui, muda preparador lá, sai o técnico, leva o preparador, traz o dele, começa a preparar o elenco, aquela coisa toda. Então eu acredito que a metodologia, que costuma ser diferente de um para o outro, acaba tendo esse agravo na situação, né? Importante lembrar que nós perdemos o professor Carlinhos há um tempo atrás e ele saiu lá dizendo que por questões de discordar da maneira como estava, o São Paulo não era mais como antes, ou seja, o Carlinhos não foi claro, preferiu não jogar farofa no ventilador, né? E aí ele acabou saindo e a gente perdendo a oportunidade de saber o que realmente acontece no São Paulo nesse quesito educação física. Aí você põe para o outro lado da moeda também, olha que interessante, todo mundo alegando que não tem tempo. Ah, o calendário do Brasil é cheio, o desgaste é grande, o clima, as viagens são longas. Essas histórias que você escuta faz tempo, né? E que não adianta nada, porque é isso que acontece. Sim, o calendário é longo, sim, as viagens são grandes, né? Sim, faz um calor danado em alguns lugares do país. Até quando a gente vai... Nós descobrimos a América. Até quando a gente vai ficar usando dessa argumentação, em vez de trabalhar tecnicamente, né, cientificamente, para tentar minimizar esse impacto? Essa é a grande questão. Mas não, parece que é mais fácil usar isso, né? As desculpas já de prateleira. Muito bem, hoje eu vou usar a desculpa, o calendário é muito grande. Amanhã eu vou usar a desculpa, mas o São Paulo viajou, jogou quarta e domingo no Nordeste, voltou, foi jogar no Sul, pegou 40 graus em Fortaleza e pegou 15 graus em Porto Alegre. Então tá bom, é a desculpa 2. A gente sabe que isso é fato. Agora, quando o profissional da área e os jogadores vão estar preparados para essa realidade? Ou nós vamos disputar um campeonato brasileiro na Alemanha, por exemplo, né? Que o clima é mais frio, a exceção do inverno que é terrível. Então assim, a gente já sabe disso. E aí a gente chega, quando você olha o calendário desse ano, você descobre que o São Paulo teve tempo para treinar de monte. Quantas vezes nós falamos aqui, Cuca teve uma semana, Cuca teve 2 semanas, Cuca teve 3 semanas. Quantas vezes a gente não repetiu isso aqui, né? Até ficar chato, dava vontade de fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V no que você está falando, porque você vai repetir a mesma coisa. Você quer mais uma situação também? A Copa América, a paralisação para a Copa América. A gente apostou um monte de ficha na Copa América, como uma maneira de recuperar o jogador que não teve pré-temporada direito, que não sei o que lá, que blá blá blá, que blu blu blu. Amigo, menos, gente, menos. Então assim, eu não tenho exatamente o número de dias que o São Paulo teve parado, até porque foi desclassificado em Sul-Americana, foi desclassificado em pré-Libertadores, vexame, né? O São Paulo não joga mata-mata, o São Paulo joga morre-morre, porque o São Paulo só morre. Então, até quando a gente vai usar essa argumentação, sendo que nós estamos no Campeonato Brasileiro já, só o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil foi embora, a Sul-Americana foi embora, a pré-Libertadores foi embora, meu Deus do céu. Até quando a gente vai usar essa argumentação? Né? Então essa questão do preparo físico, a gente tem um novo preparador chegando agora, e a gente vai ver se tem alguma coisa aí que está acontecendo de diferente, porque arrebentar jogadores a gente já vem arrebentando faz tempo. Né? Não é de hoje que o jogador está arrebentado. Lisieiro com cãibra, isso aqui é uma redundância. Né? Lisieiro e cãibra é uma redundância. A gente já devia falar a palavra lisieiro, ela já vem automaticamente com cãibra. E quando você fala cãibra, lisieiro. Na nossa peladinha lá, né, de noite com os amigos batendo bola, o que você tem? Me deu um lisieiro aqui na perna. Daqui a pouco vai virar o nome da cãibra. É um absurdo um menino de 19 anos, ninguém consegue explicar esse tipo de coisa, né? Então, se de um lado a gente teve muita mudança de preparador físico, do outro nós tivemos tempo. O tempo que eles tanto pedem para preparar o time. Não, mas eu preciso de mais tempo. Aí é utopia, né? Aí é melhor, é o que eu costumo dizer. Você quer calma, não quer pressão, quer que a torcida tenha paciência, fique calma, aguarde o trabalho acontecer. Meu, amigo, vai treinar a seleção do Tibete, velho. Vai treinar a seleção do Tibete, lá é tudo tranquilo, né? Um time de monge, ninguém reclama, ninguém xinga, aquela paz, porque não dá. O São Paulo tá 10 anos aí pendurado. Eu já sempre digo isso, o cara que entra, seja preparador físico, seja técnico, seja lá quem for, o cara que entra, ele recebe todo esse passivo dos outros que não conseguiram produzir, que não conseguiram fazer nada. Não adianta ele falar, eu não tenho nada a ver com isso, porque ele tem. Ele tá vindo pro São Paulo consciente
da responsabilidade e da pressão gigante de um time gigante que há 10 anos não consegue ganhar nada, né? Então, assim, outra coisa que aflorou um pouquinho, conversando com um amigo meu também essa semana, que me confidenciou, não vou poder citar o nome dele, é claro, o Diniz apertou o treinamento, intensificou, mesmo não tendo muito tempo. O Diniz assumiu num final de semana, teve uma semana, jogou com o Fortaleza e já pegou no meio da semana o Bahia. E já pega um clássico no domingo. Então, assim, ele não teve tempo, mas o pouco tempo que ele teve, dizem que o treino foi intensificado. Rapaz do céu. Será que é o melhor para o São Paulo nesse momento? Repito, eu sou leigo, não posso te dizer. Área médica. O segundo tópico dos envolvidos. Área médica, Dr. Sanches, rapaz. Quando o Pablo se machucou, você olhou para a cara do Dr. Sanches entrando em campo? Aquela cara pesada, tipo assim, pensando, rapaz, lá vem paulada para cima de mim. Eu imagino que o departamento médico ele tenha um problema. Eu não sei se foi a falta de atualização desse departamento médico. Eu não estou falando com relação somente ao profissional. Eu estou dizendo com tudo que o São Paulo tem para recuperar esses jogadores. O São Paulo que já foi referência nessa área. Então, assim, eu não sei dizer direito, né? O grande problema hoje do departamento médico é o jogador ficar mais tempo do que dizem que deveria e poderia ficar. Essa é a grande questão. Contusões, saiu com uma contusão assim e apareceu com a mesma contusão, mal curado, não sei. O tempo não deu, a pressão fez com que o jogador viesse para o campo. Né? São uma série de questionamentos que a gente tem que fazer. Eu quero crer que o problema do jogador estar estourando não é do departamento médico. O departamento médico é consequência, não é causa, nesse aspecto. Ah, estourou a virilha do Pablo. O departamento médico recebe ele. Se ele não tiver com a virilha estourada, ele não volta. Agora, se o problema é quanto tempo o Pablo fica fazendo o seu tratamento. Essa é a grande questão. É um outro aspecto importantíssimo. Preparação física, primeiro. A área médica do São Paulo, segunda. O terceiro aspecto, jogadores. Esse mesmo amigo me disse que tem muito jogador que dá migué no treino. Né? Facilitado pelaquela amizade, por aquela facilidade, por aquela voz fininha, por aquela calma num lugar que está pegando fogo. Estou falando do Cuca. Falou que alguns jogadores, meu amigo, encostavam. Sabe aquele migué? O professor vira de costa, você, né? Você abre a mochila, pega a calculadora, faz a conta e guarda a mochila de novo. O jogador, me falaram que muito jogador dá migué no treino. E a hora que tem que pegar pesado, os caras acabam não conseguindo, né? Estão fora de forma para isso. Falamos do preparo físico, falamos da área médica do São Paulo e falamos dos jogadores. O quarto aspecto, gestão. Há tempos eu venho falando que o São Paulo não tem gestão. Ah, Rony, você contou uma novidade que ninguém sabia. Eu sei que todo mundo sabe disso, né? Só que assim, o São Paulo não tem gestão. O São Paulo, do presidente, até lá embaixo, o São Paulo não tem gestão. Até a comissão técnica do Cuca, o São Paulo não tinha gestão. Eu espero que agora o Diniz tenha gestão, que o Márcio Araújo tenha gestão. O São Paulo precisa de gestão. Alguém precisa cuidar daquilo. Sabe por que eu falo isso? Você pega outros times que têm presidentes tão ruins quanto o nosso, né? Você pega outros times que têm dirigentes tão ruins quanto os nossos, e os times estão andando, os times estão funcionando. Ou seja, o campo foi blindado. Então assim, para fora da administração, para dentro é campo. O diretor de futebol cuida. Ou o técnico cuida como o Sampaoli faz. Quem manda no Santos é o Sampaoli, ninguém vai falar nada. Quem mandava no São Paulo era a Tele Santana, ninguém vai falar nada. Né? Ah, Rony, você está comparando o Tele? Não, eu não estou comparando o Tele com ninguém. Pelo amor de Deus, quem sou eu para fazer isso? Mas tinha gestão. E o Raí não consegue fazer uma gestão. O jeito Raí de fazer gestão não está dando certo para o São Paulo. Né? De repente eu preferia o Pintado fazendo gestão. Mas gestão do campo, eu estou dizendo. Porque o Raí é um gentleman. O Raí, querido, jogador maravilhoso, atacante maravilhoso, que nos deu tantas alegrias e tantas glórias. Né? Mas como dirigente, deixando a desejar demais. Não tem gestão, não chega junto. Será que o Raí cobra? O Raí cobra o Dr. Sanches, o Raí cobra o Departamento de Educação Física, o Raí cobra os jogadores. Como é que ele... Ah, ele cobra. Como ele cobra? Ele cobra com resultados. Eu quero resultados efetivos. Doutor, eu preciso saber aqui, me dar um relatório. O que está acontecendo aí? Que eu tenho uma coletividade para poder justificar o que acontece com o São Paulo, que é de todos nós, não é dele. São Paulo não é deles. Então é muito importante a gestão do Raí.
Nós falamos de 4 aspectos: preparo físico, a área médica, os jogadores e o Raí como gestor. Se a gente não afinar, não acertar esse passo aqui, o Diniz vai ser mais um que vai ser jogado aos tubarões, né? Porque não vai conseguir fazer gestão. A cara do Diniz no jogo de quarta-feira, tipo, eu vou mexer taticamente no time? Não, eu não posso, porque vai machucar alguém, eu vou ficar sem um jogador. Você imagina se ele tivesse mexido no time antes? Nós teríamos um jogador a menos em campo, fora os que ficaram, que estavam com a língua lá embaixo. Pato, Hernanes, né? Isso daí a gente viu claramente o que aconteceu nesse último jogo. Então, se o São Paulo não acertar esse passo, meu Deus do céu. Eu achei muito estranho. Hoje eu li no Globoesporte.com uma coisa que foi até interessante. Eu vou até ler aqui para você, abrindo aspas, né? Os problemas do São Paulo físicos iniciam a apuração nos bastidores na tentativa de encontrar as respostas. Inicia, Raí? Há quantos meses nós estamos falando disso? Nós estamos iniciando agora para tentar descobrir o que está acontecendo no final do ano? É isso? De um time que descansou grande parte do ano? É muito estranho isso. A gente precisava disso para ontem. O setor de educação física tinha que entregar o relatório, mas fica um encobrindo o anterior. Um encobre o anterior. Ah, não, tá ótimo. Diniz, não entra nessa, Diniz. Não entra nessa, Diniz. A gente sabe que todo mundo é trabalhador. Só que é o seguinte, eu já falava do Cuca. Cuca, os jogadores vão fazer sua cama. Entendeu? Você tá com os dias marcados. E deu no que deu. Não dá para ficar defendendo. E também não é para jogar ninguém aos tubarões. Mas é para você, de alguma maneira, trazer uma resposta definitiva para esse show de horrores que são as contusões no nosso amado São Paulo. Nesse elenco do São Paulo já há tanto tempo, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Escrevam nos comentários o que vocês acham, qual é a ideia de vocês. Vocês têm colocado coisas muito legais que enriquecem esse diálogo, enriquecem essa interação. Tá bom? Se os homens lá que tem que resolver não resolvem, vamos tentar a gente discutir isso e achar um bom caminho. Tá bom, gente? Coloquem aí nos comentários exatamente isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado lá pelo apoio, né? Pelo compartilhamento, por terem curtido também o Baú Tricolor, falando dos grandes jogos São Paulo e Corinthians. Quem não foi, vai lá dar uma olhadinha também. Tá no canal do YouTube. Como tá no canal do YouTube, eu posto contra o Bahia, que foi show de bola também. A galera gostou e eu fico muito feliz com tudo isso. E amanhã, sábado, tem um vídeo do pré-jogo. Compareçam aqui. Legal, gente? Mais uma vez, muito obrigado. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri, avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Valeu, gente!